Tudo bom? Estamos de volta com Cine Oficina. Exatamente, meus queridos escritores, roteiristas e criativos, amantes da alta literatura e da alta dramaturgia, qualidade narrativa. Hoje vamos falar do humor. O seu texto está pronto para o humor? O humor é muito bom de ver, mas arriscado de fazer. Exatamente. Então, antes de começar, eu preciso dizer que eu sou Marcelo Pino, para aqueles que não me conhecem, e o meu diretor colocou um desafio para vocês. Enquanto a gente não chegar a 100 mil seguidores, então me ajudem. Eu preciso dizer para vocês que eu tenho prêmios nacionais e internacionais em propaganda e prêmios internacionais como diretor e roteirista. Agora vamos ao que interessa. Me ajudem a parar de repetir essa frase e vamos a 100 mil seguidores, crianças. Estamos muito perto disso. Brincadeira. Então vamos falar sobre humor. Vamos ver se você está pronto para isso. Sim, o humor é muito divertido, nos alegra, nos diverte, faz rir das mazelas da vida. Mas criar humor é barbada? É divertido criar humor? Olha que pergunta inteligente. Bom, na minha opinião, humilde opinião, o humor é um dos gêneros mais difíceis e arriscados para se criar. E por quê? Bom, antes de eu responder esta pergunta, eu vou dividir com você que está se perguntando: ah, mas eu não gosto de escrever humor, de escrever comédias, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou cuidar da minha vida. Olha, eu acho importante você não perder esse episódio, porque, como já dizia o Gênio Mohalen, o humor não é o contrário de sério, é o contrário de chato. Então é muito importante você dominar o humor. Para começar, é com humor que a gente passa muitas mensagens extremamente importantes, transmite informações estratégicas e constrói uma identidade muito interessante como autor, não necessariamente como autor de comédia. Você pode usar o humor no terror, no suspense, no drama, até porque você não deve ser um escritor unidimensional. Isso é muito importante. Se você for um escritor unidimensional, dificilmente você vai ser considerado um grande escritor. Já começa por aí. Os grandes autores, na sua maioria, sabem trabalhar a diversidade. O humor, o sarcasmo, o drama, o lirismo, vários tipos e formas do ser humano se manifestar. Tá? Mas por que o humor é arriscado? Me digam. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu vou falar alguns pontos que eu considero o humor muito arriscado. Primeiro, o humor é o estilo que imediatamente que tu apresenta, tu sabe se ele funcionou ou não. Por quê? Porque se a pessoa não esboça minimamente um sorriso, tu sabe que ele não funcionou. Tu sabe que você falhou. E outra coisa, é o tipo de crítica que é totalmente espontânea. Porque dificilmente, a não ser que a pessoa seja muito calhorda, tá? Mas dificilmente a pessoa vai segurar um sorriso ou segurar o esboço de um sorriso. Então, se você contou um trecho que deveria ser engraçado, se você apresentou um curta ou uma parte de um filme seu que deveria suscitar pelo menos o esboço de um sorriso e ficou aquela coisa blasé, não funcionou. E aí é uma crítica espontânea. E você não pode ser
rude, tá? Volta e meia eu falo que o escritor, o roteirista e o criativo, uma das primeiras coisas que ele precisa aprender é lidar com críticas de todos os tipos de personas. Primeira coisa, diminuir o teu crítico já não é uma coisa legal. Então, ser rude gratuitamente, soberbo ou idiota não está na postura de um grande escritor. Claro que se você estiver na frente de um idiota, aí tu tem certa liberdade poética, tá? Mas na maioria das vezes, você vai estar na frente de uma pessoa que não gostou, uma pessoa que não precisa ser um grande intelectual, mas ela tem o direito de não gostar. E você não pode ser grosseiro com essa pessoa, tá? E hoje a nossa sociedade liberou a grosseria, algo que não deveria. A nossa sociedade hoje definiu que a opinião é algo sagrado e que a opinião do Joãozinho, da Mariazinha, deve ser dita e respeitada livremente. E isso não está correto. O Platão, ele já dizia assim, que nem toda opinião é válida. Ele dizia algo que era: toda opinião tem o direito de ser proferida. Não significa que ela tenha valor. Então o Joãozinho e a Mariazinha, se falar besteira, ela e ele precisam entender que podem receber uma resposta à altura da sua ignorância. Mas hoje a nossa sociedade acha que tudo que se fala é maravilhoso, e não é assim que funciona, ou não deveria. Então, primeira coisa, a gente tem que ser respeitoso com o outro, o leitor, o espectador. E se algo não funcionou, não funcionou. E o humor deixa isso muito claro, principalmente quando a pessoa não esboçar um sorriso ou não sorrir do nosso humor. E às vezes o humor não é para todos. Parte vão rir, parte não vão rir. Lembrem do teste do Stephen King. Quem não sabe, busque nos vídeos que eu já gravei. Mas vamos a uma polêmica. E lembrem o que eu acabei de falar, sejam respeitosos. Aqui, bom, eu não posso reclamar porque aqui todos sempre foram respeitosos, tá? Porque são pessoas de alto nível e eu dou os parabéns para vocês. Vamos lá. E vamos falar do limite do humor. Tadam, polêmica no ar. Eu acho que não há limite no humor, tá? Eu acho que há adequação e momento, que são coisas completamente diferentes. Então, eu vou me aprofundar sobre o assunto. Eu vou repetir, não vejo que haja limite no humor, mas adequação e momento, tá? E aí eu ressalto uma coisa: sempre que você tirar o humor do seu ambiente, do seu momento e da sua adequação, vai dar ruído. E a culpa não será do humorista, do diretor, e sim de quem tirou o humor do seu ambiente. Este é o meu ponto de vista. Aceito opiniões contrárias. E eu vou tentar argumentar a respeito, tá? Porque isso não acontece apenas com humor. Isso acontece com diversos estilos e diversas obras que sejam mais ousadas ou polêmicas. Vou dar um exemplo. Alguns devem conhecer o celebrado dramaturgo Gerald Thomas, tá? Ele já esteve mais em evidência, mas acredito que ele ainda seja celebrado por muitos. Uma das características do Gerald Thomas é fazer peças realmente ousadas e provocativas. É uma característica dele e de outros
dramaturgos, tá? Não só dele. E também celebrados, tá? Uma vez eu fui no belíssimo Teatro São Pedro, em Porto Alegre, alguns conhecem, ver uma peça de Gerald Thomas e que era interpretada por sua esposa na época, Fernanda Torres, tá? Bom, eu estava sentado relativamente próximo ao palco, tá? E o Teatro São Pedro, para quem conhece, é um teatro mais intimista, tá? Realmente adequado à peça. No final da peça, há uma encenação extremamente intensa de uma cópula entre o protagonista e a protagonista da peça. A protagonista é Fernanda Torres. E eu estava sentado nas primeiras fileiras e eu devo confessar, na época, e eu enxergava bem, nem usava óculos na época, enxergava muito bem, e me pareceu uma atuação realmente realista, verdadeira, mas fazia parte do contexto. Obviamente, tinha toda uma encenação, tinha todo um contexto, uma iluminação, e eu não posso, de forma alguma, confirmar nada, tá? Mas me passou uma sensação. Caso a gente vivesse na época do celular e da web, e eu tomasse a estúpida atitude de gravar a cena e colocar na web, certamente aquilo ali geraria muita confusão e assunto na web. Independente se ocorreu ou não, porque eu não tenho essa certeza. E não interessa se ocorreu ou não. Porque hoje também, para a web não interessa, tá? Também as coisas funcionam assim. Mas o que é importante aqui? Eu quero trazer um pensamento que é o quê? Quem estaria errado nesse contexto? Gerald Thomas, Fernanda Torres e o ator? Ou eu? Obviamente, eu estaria errado nesse contexto. Porque Gerald Thomas sempre teve e sempre propagandeou, digamos assim, desculpe o termo, o seu estilo e a sua maneira de trabalhar e de abordar os assuntos. Fernanda Torres estava atuando numa peça de Gerald Thomas e o ator também. Então, eles estavam entregando o que o diretor e o dramaturgo pediu. E eu fui ao teatro ver uma peça de Gerald Thomas. Então, ele só entregou aquilo que eu fui ver. E eu não poderia reclamar disso. E se não me causasse estranheza, talvez eu teria razão para reclamar. Mas a partir do momento em que eu tiro algo de contexto e coloco em outro, é óbvio que eu vou gerar um ruído. Aí é que está a questão. Então, quando eu vou a um teatro onde eu sei o perfil do diretor, eu sei exatamente o que ele entrega, e ele me entrega aquilo que eu sei, eu não posso reclamar e muito menos deveria gravar e tirar aquilo de contexto. Então, não é o caso que Gerald Thomas passou do limite em algum momento da vida. Pelo menos não no teatro. Ou pelo menos não naquela peça, naquele momento. Por quê? Porque é isso que ele promete, é isso que ele entrega, e quem vai na peça dele sabe que pode receber ou vai receber certamente uma dramaturgia ousada e que vai te confrontar com os teus valores, com as tuas percepções, etc, etc.
Mas eu não posso tirar isso de contexto. E é isso que eu falo de momento e adequação. E é isso que eu bato que humor não tem limite. Ele tem momento e adequação. Eu trago isso também para a arte, da mesma forma que eu estou falando aqui de Gerald Thomas. Então, a arte, para mim, não tem limite. Tem momento e adequação. É assim que eu vejo. Eu aceito o contraditório, eu respeito outras opiniões e devem ter várias outras opiniões bem interessantes, mas também assim, não se preocupem em gastar muita energia em tentar me convencer de algo diverso, porque eu já tenho essa opinião formada. A gente até pode se dedicar a outras discussões mais interessantes. Eu acho que a arte precisa ser liberta. E aí, quando tu define onde, como e porquê, aí sim tu estabelece certa restrição para uma liberdade. Mas tu nunca cala a arte. Essa é a minha maneira de pensar. Mas vamos seguir com humor e falar de mais facetas deste estilo. E nós temos vários estilos do humor. Eu não sou um estudioso, tá, do humor, então não serei eu que vou dizer aqui datas e questões científicas, tá? Não serei eu que vou ensinar questões cirúrgicas do que aconteceu em 1812, porque eu também não sei. Eu tenho uma formação do humor por ser um espectador, muito parecido com vocês, e por ser um curioso. A minha formação vem dos Três Patetas, vem do Gordo e o Magro, vem do genial Carlitos, passa pelo cinema italiano, que tem um humor maravilhoso, passa pelo humor inglês, que é sagaz e sensacional, tá? Passa por Jerry Lewis. Quem não via, da minha época, quem não via Jerry Lewis, tá? Na sessão da tarde, na Globo, tem uma personagem do Jerry Lewis que para mim é a síntese de muitas pessoas que falam sobre publicidade. Por quê? Porque eu acho a coisa mais old school, tá? E desculpe, mas é a minha opinião. Aqueles que dizem, ai, a publicidade faz a gente consumir isso. Ai, a publicidade faz a... Gente, não é a publicidade, tá? É a tua carência, tá? Simplesmente vai cuidar da tua carência que tu não consome. A publicidade te apresenta produtos, te fala de benefícios, tá? Positivos e negativos. Sim, acreditem, existem publicitários que são nefastos. Oh, Deus, também existem médicos, existem arquitetos, existem advogados, até políticos nefastos existem. Você acredita nisso? Mas também existem grandes publicitários e existem empresas honestas, existem produtos honestos. Olha que mundo diverso esse, vocês não acham? Então, não é a publicidade que te faz consumir. Isso é uma visão velha, vitimista e infantil. O que te faz consumir é a tua carência. A publicidade, ela te apresenta produtos e fala de benefícios e conexões. E você consome ou não. E se tu está consumindo muito, é porque tem algo errado contigo, não com a publicidade. E não é por acaso que tem um monte de programa de venda de produto de madrugada. E tu sabe por quê? O tio Marcelo vai dizer. Porque é o momento que as pessoas ficam mais carentes e daí elas saem comprando. Então não é uma questão de convencimento, é uma questão de carência o consumismo, tá? Mas voltando,
É muito engraçado porque num dos filmes do Jerry Lewis tem uma pessoa nos anos 50, e já havia paródia sobre isso. Era uma senhora que ficava na frente da TV e aí entrava o comercial de sucrilhos e o cara dizia, coma sucrilhos. Ela pegava um pote de sucrilhos e comia. Ah, use a maquiagem não sei do que, dela usava maquiagem. Ah, agora faça não sei o que, dela fazia. Então, já nos anos 50, se fazia paródia desse tipo de pessoa. Não sou eu. Claro que os americanos e os ingleses estão 100 anos à frente da mentalidade de marketing dos brasileiros. Mas isso é uma realidade. Mas vamos voltar para o nosso humor. E aí, eu queria exaltar o humor inglês e dizer para vocês que se você está passando por esta vida sem ver o grupo Monty Python, precisa consertar isso. Há muito tempo atrás, passava Monty Python até na TV. O programa do Monty Python passava, não sei se era no Multishow, mas isso, ó. Eles têm filmes maravilhosos, mas você precisa ver pelo menos A Vida de Brian, que é um filme icônico, tá? Quem não viu, precisa ver o filme A Vida de Brian, no mínimo, porque tu não pode passar esta existência sem conhecer o grupo Monty Python, tá? Na literatura, eu queria exaltar um conterrâneo meu, que eu gosto de paixão, que é Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho ele pouco exaltado, perdemos ele faz pouco tempo, tá? Eu acho ele sensacional, certeiro no humor, tá? Escreveu muito para a TV também. E eu vou ressaltar aqui um livro que eu acho maravilhoso e que aconteceu um mistério em suas reedições. O livro se chama Sexo na Cabeça, que é uma coletânea de contos hilários. Se eu não me engano, também tem contos de um detetive muito engraçado que se chama Ed Morte, que é um detetive, um personagem que ele criou. Esse livro a gente tinha lá em casa, era um livro que minha mãe comprou, eu li muitas vezes. Infelizmente, com a história de mudanças e perdas, se perdeu esse livro. E aí uma vez eu fui tentar comprar numa livraria para ter este livro, que tinha até um valor sentimental para mim, e eu me dei conta que alguns contos haviam sido retirados. E contos estratégicos, tá? E eu até fiquei bem decepcionado e eu não comprei o livro. Fiquei triste até. E eu até quero buscar esse livro depois em algum sebo para ter o livro na íntegra. E foram contos assim, até um eu vou lembrar porque foi assim, era um conto que tratava da relação conjugal do Tarzan com a Jane. Então eu não sei por que cargas d'água se cortou este conto. Não sei se é porque acharam se era machista o conto, se não era ambientalista porque o Tarzan ia para o boteco da selva beber, se tinha piadas homofóbicas, não sei. Se eles levaram a sério o convite que o Tarzan fez para Cheetah e aquilo ali eles consideraram fora de contexto, não sei, eu acho que a pessoa não entendeu o conto, entendeu? Eu achei a coisa mais bizarra do mundo cortar aquele conto do livro, entre outros, tá? Então, em protesto, eu não comprei o livro e vou atrás num sebo, certo? Como eu disse, é preciso dominar o humor e saber escrever para o humor. Mesmo que você não seja um autor, um roteirista que queira fazer comédia. Exercitar vai te ajudar a ser diverso na sua literatura, no seu roteiro. E se você for
profissional, você é obrigado a dominar o humor. Você não pode faltar com essa técnica. Por quê? Porque ela é uma das mais importantes. Para fechar a parte 1 deste episódio, pois teremos a parte 2 repleta de vídeos divertidos onde eu vou poder abordar questões técnicas do humor. Eu vou pegar um vídeo muito pequeno de 11 segundos onde o humor se realiza rápido, mas de forma sintética e certeira. E vocês vão ver, o humor ele não exige muita frescura e não exige muito rodeio. Exige síntese e maestria, o que não é fácil. Então, eu vou me despedindo aqui e vou deixar vocês com meu vídeo de humor de 11 segundos. E não percam a parte 2, que terá diversos vídeos e muita técnica de humor. Até breve. Patch will be greatly missed. He was a loving, loyal, and above all, obedient dog. Roll over.